Vamos falar um pouco sobre algo que muitos religiosos simplesmente não comentam. O Deus judaico-cristão, ele tem um corpo? Um corpo físico? Ele tem uma forma, um corpo? Se você faz parte dos evangélicos que afirmam que Deus ele é espírito, Deus ele é um ser celeste e que por isso ele não se manifesta corporeamente aqui nesse mundo e que ninguém viu a face de Deus porque se vissem a pessoa era fulminada na hora, meu querido, a tua Bíblia desmente você. De acordo com a sua Bíblia, o seu livrinho de contos de fadas, o seu Deus tem um corpo sim, e não é só em livros como Gênesis, Êxodo, está em vários textos, em tempos diferentes, lugares diferentes, por autores diferentes. É claro que um crente pode dizer que em Lucas e no livro de Jó, a Bíblia afirma que Deus é um espírito e não tem corpo. É claro que fica a dica das contradições, não é mesmo? Uma história interessante está em Êxodo 4, e essa história fala do Moisés, que ele estava viajando com a esposa e com o filho dele, que era um bebê ainda. E o bebê ainda não tinha sido retirado o prepúcio, ele não tinha sido circuncisado. Na verdade, se você não faz ideia do que é isso, é tipo uma cirurgia de fimose, só que ao invés de usar um bisturi, todos os recursos para evitar infecção, eles faziam com lascas de pedra, né? Um ritual judeu. E por causa do bebê não ter sido circuncisado, o Deus judaico-cristão ficou puto. Ele queria destruir todo mundo. E diz o texto, no versículo 23 em diante, mas você não quis deixá-lo ir, por isso mataria o seu primeiro filho. No versículo 24, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor. Repare que está em maiúsculo, S de Senhor, então está dizendo que era o Deus judaico-cristão em pessoa. O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. E os versículos seguintes dizem que Zípora, a esposa de Moisés, enquanto Deus estava com uma faquinha correndo atrás de Moisés, você imagina a cena, né? Ela teve tempo de pegar uma pedra afiada e cortou o prepúcio da criança antes que o Deus judaico-cristão pudesse pegar Moisés. E quando ele estava correndo atrás de Moisés, a mulher chega e cortou lá o pinto do filho e falou: meu marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E o Deus judaico-cristão se acalmou. Isso é um exemplo de toda a genialidade desse Deus, né? O objetivo desse vídeo é fazer você, religioso, parar para pensar um pouco. Por que na sua Bíblia é tão simples, tão fácil para o seu Deus se materializar, aparecer, fazer um monte de coisas e na realidade ele não faz? Na realidade ninguém vê. Por que é tão fácil no seu livro de histórias o seu Deus fazer coisas magníficas e hoje você não tem uma prova concreta e nenhuma evidência clara de que ele fez alguma coisa? Por que no seu livro ele é tão ativo e na realidade o seu Deus é tão inerte? Pense um pouco.